Olá, eu sou Antônia Braz, sou consteladora familiar e coach. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o que é a constelação familiar, para que ela serve, como que ela funciona, quais são os benefícios que nós temos quando nós constelamos. Então, a constelação ela foi criada pelo Bert Helling, um alemão padre que foi para a África trabalhar como missionários. Chegando lá, foi trabalhar com os Zulus e viu que os Zulus tinham formas diferentes de resolver essa questão de coisas que se repetiam na família, né? Padrão de repetição, os conflitos não eram de excluir ninguém. E aí o Bert deixa de ser padre e ele vai estudar psicologia, psicodrama, ele busca a constelação, é toda fundamentada em estudos, né? da hipnose, da PNL, né? Psicologia, psicodrama, psicanálise. E aí ele cria a constelação familiar. Só que ele percebe, ele descobre 3 leis que funcionam na nossa vida. 3 leis naturais, não são leis, né, aí que estavam escrita e aprovada por nenhum órgão, mas são 3 leis naturais da vida. E ele fala que quando a gente segue essas 3 leis, né, nós podemos resolver vários emaranhados da nossa vida. E quando nós também descumprimos essas 3 leis, nós vamos trazer de consequência emaranhados para a nossa vida. Então, uma delas é ordem. O que é ordem ou hierarquia? Né? O que ele quer dizer com isso? Ordem, né? Hierarquia. Quem vem primeiro é maior. Então, por exemplo, nossos pais são maiores que nós. O filho, o irmão mais velho, o filho mais velho é sempre maior que os outros irmãos. Por exemplo, numa empresa o fundador é maior, ou se já o fundador não está lá, apesar que ele sempre vai ser maior, vamos supor, a gente for pegar nos atuais que estão lá, um funcionário mais antigo vai ser o maior, independente do cargo, vai ter 2 hierarquias. Então sempre temos que pensar que quem veio primeiro é maior. Por exemplo, o primeiro casamento. Primeiro casamento, no caso vamos supor meu marido, então o primeiro casamento vai ser sempre maior do que o segundo, não que é melhor. Você pode até amar muito mais, lógico, o segundo, porque às vezes terminou o primeiro, mas o primeiro relacionamento ele vai ser maior. Então sempre é nesse sentido. Quando ele fala de ordem, então vamos supor assim, que uma família de 3 irmãos, e esse aqui é o mais velho, então esse aqui é o maior. Só que de repente essa mãe teve um aborto aqui, e ela não fala desse aborto. Então esse filho não é o maior, não é o mais velho, ele vai estar fora da ordem, porque ele é o segundo e isso pode trazer emaranhado, porque ele vai para o lugar do aborto, né? Ou ela poderia ter um aborto aqui e esse filho está achando que é o segundo, mas na verdade ele é o terceiro. Então isso pode trazer emaranhado na família. Outra questão de ordem, vamos supor que um filho começa a se comportar como se ele fosse pai do pai dele, saiu fora da ordem. Uma esposa que começa a se comportar como mãe do marido, ou vice-versa, o marido como pai da esposa, saiu fora da ordem e isso traz emaranhado para a nossa vida. A outra lei é o pertencimento, que é a questão que nós muitas vezes nos emaranhamos também, porque nós entramos muitas vezes em lealdade. E essa questão de pertencimento, o Bert fala que todos têm direito a pertencer e ninguém pode ser excluído. Então vamos supor que eu tenho um tio alcoólatra e eu vou excluir aquele meu tio, digo, isso aqui como não fizesse mais parte da minha família, ou irmão, qualquer pessoa, e qualquer problema que essa pessoa teve eu vou excluir, por exemplo, porque é esquizofrênico. Se eu excluir, alguém na minha família vai repetir esse comportamento. Pode ser meu filho, pode ser meu neto, pode ser meu sobrinho, mas toda a exclusão terá alguém repetindo aquele comportamento, até que a inclusão aconteça. Quando se fala de lealdade, ele diz o seguinte, né, nessa questão da lealdade. Por exemplo, um filho, né, vamos pegar aqui esse aqui que é menorzinho. Um filho, por exemplo, que o pai teve câncer, por exemplo. Esse filho aqui, por amor ao pai, o Bert chama isso de amor cego, inclusive, ao invés dele dizer assim, né, e pensar assim, meu pai, eu sinto muito pelo seu sofrimento, né, mas eu quero fazer diferente, muitas vezes eles dizem assim, conscientemente, por amor a você, meu pai, eu também tenho câncer. Pode ser qualquer outra coisa. Vamos supor que
minha mãe, né, apanhasse do meu pai. Graças a Deus isso não aconteceu, mas vamos supor que ela apanhasse do meu pai. E sofreu muito, por exemplo, com o meu pai. O que vai acontecer? Essa criança aqui, essa moça, essa mulher, ela pode dizer assim: por amor a você, minha mãe, eu também vou casar com um homem que me bate, que me agride, para que eu possa ser fiel e leal a você. Então eu também sofro a mesma coisa que você sofreu. Essa questão de lealdade, eu não preciso ter conhecido a pessoa. Eu posso, de repente, estar em lealdade com uma bisavó minha que eu não conheci. Por exemplo, ainda voltando aqui nessa primeira lei, os pais biológicos são maiores que os pais adotivos, não é que são melhores, voltando a dizer, são maiores porque os pais biológicos deram a vida. E os pais adotivos têm o seu lugar, tem que se ter gratidão por eles, mas eles vieram depois, então eles não são maiores. Muitas vezes um filho, por lealdade, ele nem conheceu esse pai biológico, essa mãe biológica, que eu já peguei em várias situações, e ele está em lealdade, por exemplo, com a mãe biológica, que ele não conheceu. Mas às vezes, como os pais adotivos sabem da história, diz assim, ele está repetindo a mesma história da mãe ou do pai. Então, por lealdade, eu entro na mesma frequência, né, na mesma ressonância da doença, ou, por exemplo, faliu financeiramente, eu também vou, não permito. Eu posso também entrar em lealdade, por exemplo, sentir culpa, vamos supor. Eu estou muito bem financeiramente e todos os meus irmãos estão com muita dificuldade financeira. Eu vou lá e dou um jeito de perder tudo para dizer assim, agora eu pertenço, agora eu faço parte, agora eu sou igual os meus irmãos. Então tudo isso pode acontecer nessa questão de lealdade. E a constelação tem o objetivo de trabalhar tudo isso, de fazer as frases de cura, né, de fazer o diagnóstico de onde que vem esse problema, quando tem algo se repetindo na nossa vida, ou algum problema que a gente não está conseguindo resolver. Porque a gente pode constelar empresa, pode constelar doenças, casamento, dívidas, processos que às vezes estão na justiça. São várias situações que podem ser consteladas. E ela tem o objetivo de desfazer esse emaranhado e quebrar esse padrão que vem se repetindo na família. Uma outra lei, né, que é a terceira lei que ele fala, é a lei do equilíbrio. Então, por exemplo, num casamento, né? Num casamento o casal é sempre do mesmo tamanho, não tem maior nem menor. Então, nem o homem tem que sentir maior que a mulher, nem a mulher maior nem menor que o homem. Não importa o quanto que estudou e o quanto que ganha. Eles têm que se ver do mesmo tamanho. Agora, questão de equilíbrio. Pais e filhos. Entre pais e filhos não tem problema, não tem questão de equilíbrio, porque os pais nos deram a vida. Então, eles já fizeram muito por nós. Mesmo que eu faça bastante coisa para os meus pais, eu nunca vou conseguir retribuir, que é a vida que eles me deram. E a melhor forma de retribuir também a vida que nossos pais nos deram é levando a vida adiante, fazendo pelos meus filhos, né, aquilo que meus pais fizeram por mim, ou até mais. Então, os pais nos deram a vida. Então, por eles eu posso fazer. Então, pais e filhos, um pode fazer para o outro que não vai desequilibrar o sistema. Os demais relacionamentos, nós temos que ter muito cuidado referente a isso. Que vamos pegar, voltando aqui na questão de um casal. Se a mulher, né, vamos supor que essa mulher aqui vem e faz demais para esse marido aqui, e ele não retribui, se ele retribuir não tem problema. Né? Ou ele vai traí-la, ou ele vai embora, ou faz alguma coisa que a magoa. Ela também pode ficar doente ou ter perdas financeiras. Vamos supor 2 colegas de trabalho. Né? Vamos supor que eu trabalho com você, que está aqui assistindo agora, e todos os dias você me dá carona. E eu não faço nada para te retribuir. O que vai acontecer? Eu vou acabar, se eu não faço nada para retribuir, você faz muito por mim, eu vou acabar fazendo alguma coisa que vai te decepcionar, que vai te magoar. E aí nós podemos, não precisa confiar plenamente em tudo isso que a gente fala, mas você pode observar na vida que você vai sempre perceber que quando a gente faz demais por alguém, depois a gente vai usar uma frase assim, fiz tanto e recebi como pagamento uma ingratidão, porque fez demais. Então eu sempre tenho que procurar ter equilíbrio. Eu posso fazer um pouquinho a mais do que a pessoa fez por mim, mas não muito mais, né? Senão vai desequilibrar. Isso seja no relacionamento de amigos, de irmãos, né, de marido e mulher, até na empresa. Entre uma empresa também tem que ter equilíbrio entre os funcionários e patrão.
Porque se tiver desequilíbrio, também vai ter problemas, ou o funcionário vai ter problema, ou a empresa pode ter problema, pode ir até a falência. Então, tudo isso é muito importante que a gente observe. A constelação, ela pode ser feita em grupo ou individual. Neste momento, com a questão de pandemia, nós estamos fazendo, eu, por exemplo, faço apenas individual. Pode ser feita também online e o efeito é o mesmo. Na individual, a gente pode usar bonecos, objetos para ser representantes, e na constelação em grupo são as pessoas que fazem o papel dos representantes, né? Elas entram, né, representando os membros da família que estão envolvidos naquele emaranhado. Eu espero que tenha esclarecido para você o que é a constelação familiar. Qualquer dúvida você pode deixar aqui no comentário, que nós teremos prazer em responder a você. Gratidão.